Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula de Ajax, vamos montar agora, na videoaula passada nós criamos a função que instancia, que cria o objeto XML HTTP Request, que é como eu havia falado, é o coração da tecnologia Ajax. É a partir dele que nós vamos fazer as chamadas, né, assíncronas, né, e sem submeter totalmente a página, somente parte dela. Então, a informação será submetida e chegará aqui no alvo que nós criamos na aula passada. Então, vamos continuar aqui. Agora vamos montar a função que cria, é, que monta a resposta. Vamos criar a função que monta a resposta HTTP. Então, a função JavaScript. Então, function monta resposta. A função monta a resposta, ela vai primeiramente instanciar o objeto. Então, vou criar aqui uma variável var xhr, xml http request, e vou chamar essa função, tá? Então, get xhr. Ok, perfeito. Bom, essa função existem três possibilidades. Ou o navegador, um navegador moderno, vai usar o xml http request, né, que é a versão mais nova da tecnologia. Ou o navegador é antigo, o Internet Explorer 5 ou 6, vai chamar o ActiveX. Bom, se o navegador for realmente muito antigo, aí realmente não tem suporte ao Ajax. Então aí o objeto será nulo. Então nesse caso eu tenho que testar se deu certo aqui em cima, se realmente conseguir instanciar o objeto, ou seja, se o objeto não é nulo. Então, não é nulo. Então if esse objeto que eu criei aqui, ó, xhr, né? Então xhr, se esse objeto for diferente de nulo, ou seja, é porque o navegador ele tem suporte ao Ajax. Então, vamos lá. Vamos criar agora variáveis, né, para poder passar como parâmetros para o Ajax. Então, vamos aqui criar var, uma variável. Nome igual a document get element by id. Vamos capturar o elemento pelo id. Então, o nome, na aula passada eu vou utilizar o id. Então, o id dele. Então, o nome. Eu chamei de nome, então vamos usar aqui o nome. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então, aqui, nome. Vamos pegar o valor dele, value. Ponto e vírgula. Vamos criar var e-mail document get element by id. Lá eu chamei de e-mail. E-mail. Value. Var país, né? Então também chamei o id de país, né? Então, país document get element by id país value. Ok, então eu recupero essas informações. Agora sim, eu vou fazer uma chamada. Vou chamar o objeto, chamar o método open. O método open, ele é assim. Então, xhr, chama o objeto, ponto open. Open, perdão. Aqui eu vou usar um método do protocolo HTTP, que é o método get. Eu posso fazer por post também, mas nesse momento eu vou usar get. Então aqui eu coloco a URL. Eu vou colocar uma página aqui que eu ainda não criei. Daqui a pouquinho eu vou criar. Então vamos lá. Dados.php. Vou mandar os parâmetros via get. Então, nome igual a aqui mais nome mais outra aspa e comercial para poder formar a junção da URL aqui, o segundo parâmetro, né, que é e-mail igual a mais o conteúdo dessa variável, né, agora mais e-mail mais nova aspa, novo e comercial para poder juntar agora com outro parâmetro que é o país e mais país. Esse método ele recebe um segundo parâmetro, o segundo parâmetro que é o parâmetro true.
pode ser true ou false. True significa que o script, né, esse script que nós estamos desenvolvendo aqui, vai continuar após a execução do método send. O método send nós vamos criar daqui a pouquinho. False, a chamada do método send, nós vamos criar daqui a pouquinho. Se eu colocar false aqui, significa que ele não é assíncrono, né? Então ele vai ficar esperando a resposta do servidor no método send. Ele não é assíncrono, certo? Então vamos deixar aqui, vamos deixar como true, certo? Então aqui agora vamos enviar essa informação. Então XHR, a chamada do tal método send que eu havia falado, perdão, send. Ou seja, eu estou enviando, né? Eu estou fazendo um envio dessas informações via método get para essa página. Vou criar essa página já já. Eu estou dizendo que é uma chamada assíncrona, né? Se fosse false, né, eu ficaria esperando a resposta do servidor, mas como ela é assíncrona, o script continua executando. Então, vamos lá. Então aqui eu tenho o Ajax, ele fica esperando um estado, né? Então, dependendo do estado, né, que é o estado que informa, né, a função JavaScript, qual a função JavaScript que vai ser executada, né, que deve ser executada quando mudar o estado. Bom, existem quatro estados principais, né, que é zero, que é a requisição que nós estamos fazendo aqui, porque isso aqui é uma requisição HTTP. Então, essa requisição ela não foi iniciada, ou 1, né? Então, vou colocar aqui 0, vou botar aqui como um comentário, depois eu apago. Só para poder entender. Então, o 0 significa que essa requisição não foi iniciada, não iniciada, né? É o estado, né? Estado atual da requisição HTTP. Tá, isso pode ser, né? Bom, não, é 0, não iniciada. 1, que é iniciando conexão. 2, conexão estabelecida. 3, bom, ela pode estar em atividade, né? Então, em atividade, o servidor pode ter recebido algum dado, né? Algum foi recebido, né? Algum dado tenha sido recebido. E 4, que é completa. Bom, então nós vamos tratar isso agora. Então eu vou verificar, né? Eu tenho uma propriedade, né, que eu vou verificar, que é onReadStateChange, ou seja, na mudança de estado, né? Então isso aqui vai me dar, vai informar, né, qual é a função que vai ser executada na mudança de estado. Então vamos lá, eu vou copiar isso aqui, vou apagar e vou deixar aqui embaixo o meu JavaScript só para poder, né, indicar. Depois a gente apaga aqui, isso é só né, então aqui é o seguinte, eu vou usar então essa verificação. Então é assim, ó, vou chamar o objeto XHR onReadStateChange, vou chamar function e vou verificar. Então, né, vou verificar se o estado, né, que é isso aqui, esses estados aqui. Então, vamos testar. Então, if XHR readState vai verificar o estado. Se esse status, né, for igual a 4 e existe o status, existe o estado da requisição e existe o status, XHR status, o número do status 200
200, isso aqui são aqueles erros, né? HTTP, por exemplo. 200 é quando não deu erro, por exemplo. Erro 500 é servidor inatividade, né? Alguma coisa do gênero. Então, erro 404 é página não encontrada. Então, esse status indica o erro HTTP. 200 é quando não deu erro. Então, vamos verificar aqui. Então, vamos chamar o alvo e vamos fazer uma injeção da informação. Então, document getElement by ID. Vamos chamar o alvo. Ou seja, qual é o ID que é alvo? É aquela div que eu havia falado. Então, ó, vamos chamar o alvo, vamos fazer uma injeção, né? Vamos inserir um HTML lá dentro. Então, inner HTML, vou chamar a resposta em formato texto, XHR response teste. Eu posso receber em formatos diversos. Aqui, né, eu posso receber texto, né, XML, então vou receber como texto. Certo? Bom, se não tiver se a situação, ou seja, o 4, né, a requisição não está completa e por acaso tenha dado algum erro, então eu vou verificar aqui, else, verifiquei, se não ocorreu isso, então return false, certo? Return false, e eu tenho aqui a nossa função pronta, a nossa função que monta a resposta. Então, recapitulando, eu criei o objeto, capturei as informações dos campos do formulário, inicializei aqui, abri eu fiz aqui, o que eu fiz aqui foi abrir uma chamada Ajax pelo método get, passando os parâmetros pela URL no formato do método get. Trata-se de uma chamada assíncrona, né, que é true, envia essa informação. Bom, após o envio dessa informação, eu vou ter uma verificação de mudança de estado, né? Uma verificação do estado, né? Da mudança do estado, no caso. Bom, se tiver tudo ok, não deu erro nenhum, né? Assim, ela está completa, né? O estado está completo, a requisição valor 4, e não deu nenhum erro HTTP. Então, nesse caso, eu mando a informação, né? A resposta do objeto XHR será respondida, inserido, né, na tag alvo, né, que no caso é isso aqui. A informação vai aparecer bem aqui dentro. Bom, primeiramente, antes de testar, obviamente eu vou ter que criar a página, né, essa página dados.php. Para essa videoaula não ficar muito longa, darei continuidade numa próxima videoaula. Até a próxima.